Fábio, tinha um outro ponto que eu queria falar daquela sua pergunta, que quando você cita o jogo do Amazonas, você cita que naquele dia, né, os reservas foram muito decisivos para o resultado. E eu tinha visto no começo do chat, no começo do programa no chat, alguém tinha me perguntado sobre se o banco já está dando maior respaldo. E a resposta não é positiva. Tá? Porque, na verdade, o Sport ainda conta mais ou menos com o mesmo número de jogadores que eu chamo de um time titular estendido. Tá? O time titular estendido do Sport são os 11 que começaram hoje, os 2 que entraram. Os 2 que entraram primeiro, né? Tite Ortiz e Barleta. Quando o Zé Roberto estava em condição, o Zé Roberto também era um titular estendido, que era o 14º jogador. E a gente defende muito que Fábio Matheus não vire titular, mas que Sosso passe a enxergá-lo como também um jogador dessa prateleira, que eu vou chamar de time titular estendido. Rosales começa a funcionar ótimo. Se ele considerar Fábio, se Rosales, aí você começa a ter 15, 16. O problema lá em Manaus é que o Sport já foi muito desfalcado e as substituições foram para além desses 14. Aí não tem quem segure. Então, se hoje, por isso que eu estou dizendo que ainda não teve na a revolução. Só para concluir, cara, esse finalzinho. Hoje não precisou ir além dos 14. Naquele dia em Manaus foi para muito além. E aí a bronca foi Fabinho, por exemplo. Né? E aí não tem. Aí cai. Quase entrou. Quase entrou é ótimo. De fato, cai muito a entrega. Então, o banco só vai evoluir quando a gente for aumentando esses jogadores que eu chamo de time titular estendido. Isso que Fred falou, ele é correto, mas na Série B, por vezes, o cara sobe tendo 11. O cara tem o tipo inicial, cai ali, o banco não suporta. O banco não suporta, tem 11. Isso que tanto é que Fred falou, com 11 titular, você numa largada na Série B, você estava vencendo fora de casa. Esses 14 do Sport é o limite do Sport, mas na verdade, eu considero um ótimo número. O bom é que o Sport, como ele está com esse número, está em 14 jogadores que podem ajudá-lo, ele tem uma próxima janela para tentar ampliar isso, para tentar ficar mais competitivo. Mas, na verdade, para uma Série B, mirando o G4, isso costuma ser acima da média. Isso costuma ser um número que deixa... Tanto é que, com 3 jogadores, além de um 11 inicial bom, faz com que você consiga uma vitória tranquila. E com 11 inicial, sem reposição, faz com que você ainda consiga ser um time que faz 3 gols como visitante. Então, pode até vislumbrar uma ampliação do elenco, uma melhora do elenco, e obviamente a direção deveria pensar nisso, sobretudo na defesa, ter peças, mas ao mesmo tempo é sempre pensar na possibilidade de o mercado poder tirar um jogador, porque assim, sempre normal, o Sport adquiriu os direitos, está mais caro, mas sempre alguém tem mais dinheiro mesmo. Sempre nos outros anos era todo mundo emprestado, então o Sport estava muito mais suscetível à janela. A janela chegar era falar com outro clube e o Sport cedia. Nesse momento, como o Sport adquiriu, por exemplo, o Coutinho pagou 7, se comprou por 7, vai vender por quanto? Então não é tão simples de tirar, mas sempre alguém tem mais dinheiro. E lesões. Então, o elenco é bom, ele tem esse limite que o Fred trouxe. Eu acho que deve visar uma melhora na próxima janela. A direção precisa reforçar. Uma frase de João é muito boa, sobretudo porque, no fim das contas, foi o que aconteceu. Em 2021, quando o Náutico largou com 14 jogos de invencibilidade, tinha muitos empates, mas passar 14 rodadas sem perder na Série B, e o Náutico, no segundo turno, ele chegou a flertar com a briga pelo rebaixamento, da queda de produção, que perdeu o zagueiro, perdeu o atacante e tal. E João, durante Júlio Andrade Neto, estava antes de Piragô, quando estava com a gente aqui, e ele dizia, durante aquela sequência invicta, para que a direção do Náutico cuidasse com carinho daquele elenco. Porque era não achar, temos um time, subiu. Como o próprio Sport no passado, como o Fred já trouxe. Se o diretor do Sport que o Fred conversou não achava que o Sport já tinha subido, que só uma tragédia, essa tragédia nem aconteceu.
Não foi, qual foi a tragédia que aconteceu assim? O time foi perdendo. Ela foi tijolinhos e tijolinhos. Exatamente, foi a tragédia contra gotas. Não foi um jogo de tragédia, não teve uma batalha de não sei o que, não. Assim, foi em vários jogos. Não foi então, assim, azar, não foram lesões. Foi nada disso. Então, não teve esse cuidado no passado. Nem com o comando técnico e nem com as peças. O Sport tem, mais uma vez, essa oportunidade. O Náutico tinha tudo para fazer isso, não fez em 2021, mas numa condição econômica muito ruim, é verdade. Mas mesmo com a condição econômica adversa, poderia ter se mexido mais. Ano passado, eu acho que o Sport foi mais de realmente achar que dava. É mais do que a falta de condição econômica. Embora já tivesse suas limitações, mas era realmente achar que tudo dava. E dessa vez, é não achar que a largada é muito boa, tá, abrir essa vantagem e vai ser isso mesmo. Porque o campeonato tem 34 rodadas. A lesãozinha de Zé Roberto ficou aí um mês fora. Assim, meu irmão, é um ossinho que deu uma trincada, é um mês fora. Um cara que vem entrando bem. Aí tá lá Gustavo Coutinho. Né? Gustavo Coutinho, quando levou uma porrada ali, todo mundo pensou, ficou sem atacante. Quando ele levou uma porrada no segundo tempo, que ele demorou mais para se levantar, e no final, nem era muito isso, ele queria a marca e o juiz nem se levanta e tal, mas enfim. Mas dá aquela percepção, quando ele ficou ali no chão, ficou sem atacante, porque o outro está um mês e o outro agora levou uma porrada que não está levantando. E isso significa que o elenco está ali, mas está no limite. Tem gente que nem tem um atacante, beleza, mas quem não tem nenhum atacante não está brigando por nada. A gente está analisando um time que está brigando pelo acesso. Então, a comparação sempre, mas o time lá não tem atacante, beleza, meu irmão, vai ficar em 15º. Mas o time que tem um atacante, o cara quer ficar entre os 4. E para quem quer ficar entre os 4, como o João disse, ter um cuidado. Ele, como foi a frase? Cuidado. Ele falou uma coisa de amor, assim. Cuidado. Carinho. Que a direção vai ter um carinho com essa campanha. Com essa campanha, porque o elenco gastou um bocado. Né? já gastou um bocado. Mas que continue tendo carinho com a campanha.